Olá a todos e a todas. Começamos mais uma edição das Conversas Vadias. Desta vez temos como convidado Fernando Chironda. O Fernando Chironda é moçambicano, tem um trajeto migratório muito interessante, porque passou por diversos países até chegar à União Europeia. Está na União Europeia desde 2006, também já passou por diversos países da União Europeia e é o fundador, um dos fundadores e o atual secretário-geral do Comitê 3 de Outubro. O que é o Comitê 3 de Outubro? É exatamente um comitê que visa assinalar aquela que foi uma das maiores tragédias ocorridas ao largo de Lampedusa. Em 2013, precisamente a 3 de outubro, morreram mais de 368 pessoas no mar Mediterrâneo, ao largo de Lampedusa. Todos os anos este comitê assinala essa data e desenvolve uma intensa atividade de promoção dos direitos dos migrantes e refugiados. Para além disso, Fernando Chironda foi candidato nas últimas eleições presidenciais a Moçambique e por isso vamos aproveitar também para, no final desta conversa, falarmos um pouco sobre Moçambique num momento tão desafiante depois das últimas eleições e quando se preparam as próximas eleições presidenciais. Fernando Chironda, encontramos-nos em Lampedusa este ano na celebração daquele que foi o 10º aniversário da tragédia de 2013. De lá até cá pouco mudou, a União Europeia aprendeu muito pouco. Assistimos em setembro à chegada de cerca de 11 mil migrantes, sobrelotando o centro de acolhimento, de primeiro acolhimento de Lampedusa, que tem uma capacidade para 400 pessoas, e há poucos dias assistimos a uma chegada de cerca de 1.200 pessoas. Como é que está a situação em Lampedusa? O que é que nós não aprendemos, se é que aprendemos alguma coisa? Estamos a discutir neste momento o Pacto para as Migrações e Asilo, que não é a resposta que todos desejávamos, é uma resposta mitigada. Ainda assim, será sempre melhor ter alguns instrumentos que nos dão alguma previsibilidade do que não ter esses instrumentos. E, neste momento, o Parlamento Europeu está ainda em diálogo com o Conselho e com a Comissão Europeia a tentar negociar aquilo que será o melhor texto para os diferentes documentos legislativos que estão a ser discutidos neste momento. Mas, Fernando, qual é a avaliação que fazes de tudo o que aconteceu ao longo destes 10 anos e da situação que estamos ainda a viver neste momento? Bom, antes de mais nada, bom dia e boa tarde para alguns. Obrigado pelo convite. É sempre bom, trocar impressões, né? Vir para aqui discutir sobre esses temas, sobretudo a questão da migração, que é um tema muito, muito delicado na Europa. E como dizias, passaram 10 anos porque nós vimos um dos maiores, digamos assim, naufrágios que aconteceu na Europa em 2013 e foi maior porque simplesmente a gente pôde. Eu às vezes costumo gozar dizendo que o mar Mediterrâneo desta vez tinha zangado e disse, olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar todos os corpos das pessoas na vossa cara, de modo tal que vocês possam tomar um mínimo de vergonha daquilo que são as vossas práticas, as vossas decisões, porque essas decisões políticas têm efeitos concretos na vida das pessoas. Então, a razão pela qual este ano nós comemoramos o 10º aniversário daquele naufrágio, né? Claro que foi uma tragédia muito assim dramática, mas deu ao mesmo tempo a esperança, porque foram lá muitos líderes europeus, ouvimos slogans tipo nunca mais vamos deixar as pessoas morrer, ou abriram-se diferentes operações, por exemplo a Operação Mare Nostrum, que a Itália, o governo italiano nem ocupou-se da grande parte, digamos assim, dos custos dessa operação. E foi uma operação que salvou, digamos assim, quase 150 mil pessoas em termos de vidas humanas. Então, e que se
interrompeu, infelizmente. Exato, aqui depois, como muitas vezes acontece, essas coisas quando se vive situações de drama e a gente tenta pensar que estamos a colocar soluções, mas na verdade são soluções para simplesmente acalmar o momento de choro. Porque aconteceu depois, nos últimos 10 anos, é que nós agora contamos com 30 mil pessoas mortas dentro do mar Mediterrâneo. Então, isso significa que a Europa não aprendeu, na verdade, aquela lição e pelo contrário, o que a gente viu foi mais aquilo que eu defino uma atitude de cumplicidade, porque a gente começou a avarrar políticas restritivas, tiramos todas digamos assim, as naves que operavam e faziam operações de salvamento das pessoas no mar. Começamos a repatriar as pessoas forçadamente e o que a gente fez foi continuar a criminalizar por aí cima as pessoas que iam, a sociedade civil, as organizações da sociedade civil, que iam desempenhar o papel dos Estados. Porque se o Estado não está, ou se a União Europeia não está lá para salvar as pessoas, alguém tem que o fazer, senão as pessoas continuavam a morrer e até hoje nós falaremos de 30 mil, talvez falaremos de 100 mil. Sim, se não fossem os barcos das organizações não governamentais que estão no Mediterrâneo, teriam morrido muito mais pessoas. Exatamente, mas o que aconteceu é que mesmo assim essas organizações foram assim, criminalizadas, mas não só por palavras, mas através de leis. Hoje em dia na Itália, por exemplo, a Itália é um país que se a pessoa, eu decido colocar um barco no mar para salvar as pessoas, eu corro o risco de parar no tribunal. Simplesmente porque isso é considerado um ato de, como se diz, de incentivo à imigração ilegal. Então, isso demonstra o quê? Para responder assim brevemente a tua questão, é que a Europa, na verdade, não só não aprendeu muito sobre isso. A Europa reforçou ainda mais as suas políticas restritivas, as suas políticas, digamos assim, de barreira em relação a pessoas que muitas das vezes são pessoas que fogem de situações dramáticas. Nós vimos isso que queria que nos falasses. Quem são essas pessoas que estão a chegar? Tu és um imigrante, mas um imigrante que decidiu livremente emigrar, que fez um trajeto planeado, tanto quanto possível, a cada momento. Mas as pessoas que estão a chegar têm uma condição muito mais difícil. Gostava que nos falasses disso. Nos últimos 10 anos, só para pegar assim um período, digamos, de referimento, tivemos diversos, digamos assim, grupos de pessoas, seja assim quisermos chamar. Tivemos no início, por exemplo, 2011, a gente teve quando houveram lá como é que se chama? Primavera Árabe. Primavera Árabe, tivemos um fluxo, digamos assim, de pessoas que vinham daquela região. Tivemos a guerra lá em Síria, tivemos um fluxo de pessoas que vinham nisso e recordamos uma coisa, porque isso é muito importante. A gente agora está a falar de pessoas que morreram no Mediterrâneo, mas a imigração europeia vem através do mar, mas vem também através da terra. Então, por exemplo, durante a fase da crise siriana, muitas pessoas vinham através da Tunísia, Grécia, faziam aquilo que se chama a rota balcânica. E é uma rota, a maior parte dela é via terrestre. E mesmo assim as pessoas também morriam lá. Tivemos situações ainda antes da Primavera Árabe e depois de toda essa situação, tivemos as guerras africanas. Pessoas que partem desde Mali, desde Congo, desde toda aquela região, Eritreia, muitos eritreus. O naufrágio que a gente está aqui a falar de 2013, a maior parte das pessoas que estavam lá eram eritreus, que fugiam do quê? Das ditaduras, quem que não conhece o regime ditatorial da Eritreia? Todo mundo que tortura as pessoas, que tem um serviço militar ilimitado. Um jovem não pode pensar ou sonhar de ter um futuro, porque se entra no serviço militar, você está lá um tempo indefinido e para servir ao quê? A um Estado ditador que te obriga a fazer coisas. Então, situações que vejo isso na Eritreia, mas vejo a Somália, que está com uma guerra sanguinosa não sei há quantos anos, voltas para a Nigéria, toda a região africana, a maior parte, digamos assim, sobretudo na parte norte digamos, do centro-norte da África, que é em constante e perenemente digamos, instabilidade. E a razão, eu penso que esse é o ponto fundamental. Quando a gente fala de pessoas que deixam os países, que muitas das vezes levam anos para chegar até a Europa, porque atravessam os desertos, atravessam um país para o outro, mas as razões, digamos assim, a raiz dessa imigração não é porque a pessoa acordou e quer ir para a Europa, porque a Europa é bonito. Muitas das vezes são pessoas que nunca pensaram em vir para a Europa, mas são forçadas a ter que vir para aqui. Por quê? Porque
porque provavelmente as nossas empresas europeias vão lá extrair recursos naturais ou extrair, digamos, por exemplo, o petróleo, o gás e vão, como se diz, poluir o solo da própria população que não pode mais produzir, ou os rios que não podem mais fazer, os pescadores não podem mais pescar, e obriga as pessoas a fazerem, entanto, uma migração interna das zonas rurais às zonas de cidade, e quando a cidade não consegue alocar e dar a possibilidade de todos terem trabalho, as pessoas têm que acompanhar uma alternativa. E, antes disso, tivemos todo o processo colonial, e que também trouxe as suas consequências. Então, se a gente quer seguir o percurso histórico da razão pela qual as pessoas imigram, temos que, realmente, a Europa tem que olhar para si mesmo com muita honestidade e na cara e assumir a responsabilidade de que não há nenhuma forma de parar a imigração, por quantas leis, digamos, difíceis a gente possa colocar lá, se não for a reconhecer simplesmente o direito de vida dessas pessoas nos próprios países e trabalhar com que a gente incentive que isso aconteça. Quer dizer, promover políticas, digamos, educativas, para que as pessoas possam ter acesso à educação, promover políticas, digamos, econômicas que sejam inclusivas e sejam igualitários localmente, promover o fato de que esses países possam desenvolver autonomamente com os próprios recursos. Só assim é que a gente para isso. Mas caso não, E também uma política de paz. E uma política, claro. Porque boa parte desta população são, de facto, aquilo que nós está denominado nos diversos instrumentos legais internacionais como refugiados, são pessoas que fogem à guerra, à perseguição e a situações extremas, não é? Absolutamente, absolutamente. Bom, não é permitido sequer continuar na sua terra, nem sequer uma opção económica de tentar melhorar a sua condição de vida. É uma fuga, não é? Muitos deles estão definitivamente em fuga de situações extremas em que a segurança de permanecerem no território é de um tremendo risco e, portanto, têm mesmo que fugir. Concordo. E o Fernando e o movimento 3 de outubro, este ano, também lançaram uma campanha denominada Europa de Direitos. Fale-me dessa campanha, Fernando. Bom, então, por enquanto, talvez para dar assim, um contexto aos nossos escutadores e telespectadores, e o Comitê 3 de Outubro nasce exatamente, né, quando houve a tragédia de 3 de Outubro, porque na altura eu fazia tudo outras coisas na minha vida, tinha também o meu colega, né, com quem Tarek. Construímos o Tarek, exato, o Tarek Brand, que é atualmente o presidente da organização, que paramos e pensamos, olha, está a acontecer uma coisa grave, a gente está a ver corpos, o que vamos fazer? E a pergunta era, vamos lá e falamos, dizendo, olha, a Europa não está fazendo isto, não está fazendo isto, aquilo, e o mesmo que quase outras organizações também vão fazendo, ou vamos tentar analisar e perceber quem são essas pessoas que morreram, por que morreram. Então decidimos pegar essa segunda via. Então, hoje o comitê faz um trabalho de memória. O primeiro trabalho que a gente fez foi fazer com que o Estado italiano reconhecesse o 3 de outubro como um dia da memória. Trabalhamos 2 anos fazendo uma campanha muito forte. Hoje em dia, o 3 de outubro, na Itália, é um dia nacional da memória, de reconhecimento das vítimas de imigração. Estamos a trabalhar e contamos sobretudo com o suporte de parlamentares, europarlamentares como você, para suportar o nosso pedido para que esse dia seja também europeu. A gente quer que o 3 de outubro seja a memória, ou seja comemorado em Portugal, na Bélgica, digamos, no contexto europeu. E depois daí, o que aconteceu é que a gente começou a pensar, a entender que quando se trata da questão de imigração na Europa, muitas das vezes a gente se limita aos slogans que a gente ouve nos telejornais. Lampedusa é uma ilha em que chegam não sei milhões, não sei o quê. Essa linguagem quase, digamos assim, de guerra, não? Emergência, tragédia e por aí fora. Que distorta um pouquinho a compreensão do problema, do fenômeno, de forma assim estrutural. E a partir daí nós decidimos começar a trabalhar com as escolas. A gente trabalha com jovens nas escolas. Temos um network de quase 70 mil estudantes em toda a Europa. A gente vai praticamente em toda a Europa,
fazemos encontros e discutimos temáticas de imigração. Mas a coisa mais importante nisso é que a gente começou a trabalhar com os sobreviventes, digamos assim, das tragédias. Porque ouvimos as histórias deles e as famílias. E um dos grandes trabalhos que a gente está a fazer agora é a razão pela qual a gente chama Europa de Direitos, porque nós já achamos que a Europa dos direitos, no sentido que a gente entendeu na nossa Carta Fundamental Europeia, temos isso escrito, mas alguma coisa não está a funcionar. Tem alguma coisa que não está a funcionar, em termos, não só em termos de imigração, mas em termos de direitos, digamos, de inclusão social. Por exemplo, mesmo para nós, os europeus que estamos aqui, se vê como estamos a afrontar a crise agora, por exemplo, com a inflação que a gente está a viver e tudo isso. Nós começamos a trabalhar com os sobreviventes, ou as pessoas que digamos assim, ou perderam familiares dentro disso, com a ideia de fazer com que se crie digamos assim, um database, nós chamamos isso de database, de reconhecimento do DNA das pessoas que morreram. Por exemplo, se tu és um parente de alguém que morreu no naufrágio, você vem para a Europa e pede para que a pessoa que morreu, a tua familiar, seja de alguma forma, digamos assim, reconhecido que seja teu familiar. Talvez queres levar para a terra de Natal, onde pode ter uma sepultura, dar uma coisa assim mínima digna. É impossível na Europa. Por quê? Primeiro porque tens que fazer a identificação da pessoa e reconhecer que realmente a pessoa pertence àquela família. Então, todo esse processo. Mas existe uma convenção nas Nações Unidas, que é a Convenção sobre as Pessoas Desaparecidas, que regula esse mecanismo. Então, o que nós estamos a fazer, nos baseamos nesse contexto, de framework, digamos, das Nações Unidas, para pedir com que a Europa também faça o mesmo. A gente está a pedir que a Europa possa adotar um sistema de DNA, de recolha do DNA das pessoas, quando as pessoas são encontradas, obviamente, as pessoas que desaparecem no mar é quase impossível, mas as pessoas que são encontradas devem ser identificadas, tomar a sua DNA, criar um database e que, se no caso as famílias que a gente tem encontrado ou em contato podem ou têm a intenção de pedir o resgate das próprias famílias, podem fazer, digamos assim, o matching do DNA e, no caso, restituir a dignidade dessas pessoas. É um trabalho muito grande, um trabalho muito complexo, porque requer, digamos assim, muitas estruturas médicas, paramédicas, tudo no início, mas já começamos a fazer os primeiros resultados. No ano passado, a gente conseguiu identificar 5 famílias. Isso é fundamental, porque as famílias, quando perdem um ente querido, um dos desejos que têm é poder fazer o luto, e uma morte no mar não permite fazer esse luto, e sobretudo a morte destes migrantes, que depois, mesmo quando os restos mortais são recuperados no mar, se não houver uma identificação, não se consegue dar uma resposta à família, ficam para sempre desaparecidos. E é fundamental, por um lado, dar a dignidade àqueles que foram encontrados, e à família permitir-lhes fazer o luto e fechar um capítulo da sua vida. Exato. E por que a Europa dos Direitos? A Europa dos Direitos é porque é um projeto, na verdade, que a gente quis lançar este ano, em ocasião da celebração dos 10 anos. Porque nós achamos que nos 10 anos a gente foi mapando o que aconteceu, como dizíamos antes, né? A falta de políticas, digamos assim, de imigração, da falta de, digamos assim, de política de salvação e por aí fora. A gente foi mapando 10 elementos, para só citar, porque era o número que eu fazia referimento aos 10 anos, daquilo que são as carências da Europa. Então, e nessas carências, a maior parte delas, se não todas, são carências que na verdade, são cobertas na nossa Carta Constitucional Europeia, digamos, a Carta dos Direitos Fundamentais Europeus. E nós queremos rechamar isso. A gente quer que a Europa volte a ser a Europa dos direitos. A Europa dos direitos, que não só seja a Europa dos direitos de quem tem uma cor diferente da minha. Essa não é a ideia dos quem... Não, porque nós somos todos. Claro, todos que aqui vivemos da Europa. somos então, e a Europa dos direitos também era porque nós queríamos, através desse slogan, lançar, digamos assim, um grito de, digamos assim, um apelo, não, à Europa para que
possa realmente afrontar a questão da imigração com o olhar dos direitos humanos. Nós, no próximo ano, vamos entrar nas eleições, vamos ter as eleições europeias. E como todas as eleições, os argumentos de discussão são tantos, né? E a imigração será um dos temas de batalha dos deputados europeus. Sim. E muitas das vezes o que acontece é que quando há eleições, se usa o tema de imigração simplesmente como um instrumento de, digamos assim, de popular, quase para aquisição de votos, mas sem entrar em mérito da questão. Então, o que nós pedimos é que o tema da imigração em si tem que ser afrontado com uma perspectiva, tanto dos direitos das pessoas, porque estamos a falar de pessoas, numa perspectiva de um contexto, digamos assim, de inclusividade também social, porque mesmo as pessoas que depois têm a possibilidade de chegar na Europa, muitas das vezes afrontam situações difíceis. Você falava no início do centro de, digamos, né, de recepção que está em Lampedusa, que muitas das vezes que tem uma capença de 300, passa alguma coisa... 300, 400 pessoas, exato, 400 pessoas, se não me passa a memória. Mas aquele centro já chegou a alojar 2.000 pessoas, 2.000 pessoas num centro desse. Então, o que isso significa? Significa direito das pessoas violadas, significa as pessoas que perdem a sua privacidade, que dormem em condições deploráveis, e isso acontece quase em toda a Europa. Tivemos até o pronunciamento da Corte Europeia por causa da situação da Grécia, como a gente sabe. Então, nós já queremos chamar a Europa a olhar para isso como um problema que não pode acontecer num continente como o nosso. A Europa recebeu o Prêmio Nobel pela Paz, né? se não me engano. Então, esse prêmio tem que valer alguma coisa, tem que dar um significado a alguma coisa. Temos que dar um exemplo de que, de facto, o mundo pode prosperar na paz, na igualdade, no respeito da vida de todos e de uma forma, digamos assim, colegial, no sentido de que trabalhamos juntos como a Europa. Senão é um símbolo que, não sei, vale talvez mais uma vez na carta, mas não na realidade. Obrigada pelo excelente trabalho que o Comitê 3 de Outubro tem feito. É de facto notável. Eu, este ano, em Lampedusa, no final de setembro, nas comemorações, pude assistir a esse trabalho, que é notável, e sobretudo a forma apaixonada como vocês lutam por uma Europa de direitos. Isso, a mim, impressionou-me muito. E comoveu-me até a forma como, de facto, estão empenhados na construção de oportunidades para todos, mas para todos, em solo europeu. E agora passávamos a Moçambique, assim, numa breve pincelada, porque já restam poucos minutos deste programa. O Fernando nasceu em Moçambique e, nas últimas eleições presidenciais, foi candidato. Bom, sim. Como é que vê agora a situação? Houve recentemente eleições locais, há uma grande polémica em torno dessas eleições locais. Nos últimos anos o país foi também sacudido pelo conflito no norte do país. Como é que vê o futuro face às próximas eleições presidenciais que se avizinham? Bom, quando se fala de Moçambique, infelizmente o meu coração digamos, aperta um pouquinho, porque de um lado vou lutando deste lado da Europa, né, para os direitos no geral, mas depois volto a olhar o meu país e vejo que a situação, infelizmente, eu deixei o meu país quase há 20 anos atrás. E devo admitir que às vezes parece-me que 20 anos atrás o país estava melhor. Isso é preocupante. Claro, tínhamos tantas outras situações que não funcionavam, mas não tínhamos chegado ainda à fase em que o direito digamos assim, de exprimir-se, de falar publicamente de coisas que não funcionam, se tornasse um motivo para que a pessoa parasse de viver, de ser literalmente matado. As eleições eram, digamos assim, abertamente fraudulentas. O que aconteceu agora com as últimas eleições foi escandaloso. Dá um exemplo muito claro de quanto escandaloso é. É que realmente é impossível uma coisa dessas para mim. E o problema não é tanto o fato que seja escandaloso em si, é que isso traz consigo, digamos, um aspecto muito, muito grave, que é a ideia de fazer passar que o direito cívico do cidadão de votar e eleger, digamos assim, livremente o próprio
candidato ou o próprio partido que acha que quer que seja representado, que essa ideia venha reprimida e ao mesmo tempo venha quase completamente eliminada. Eu não posso falar que o meu país hoje tem eleições livres. É claro que o que aconteceu demonstra que o país não pode nem contar com aquilo que é o órgão eleitoral, digamos assim, devia ser o órgão máximo de controle eleitoral, porque o que está a fazer a CNE é óbvio que joga quase na mesma bancada com o partido do poder. O partido do poder tem as mãos em tudo, não existe a diferença entre instituições públicas e o partido, porque hoje em dia em Moçambique o partido são instituições públicas são o partido. Hoje em dia vivemos num contexto em que, digamos assim, as condições sociais do país estão tremendas, as pessoas estão sempre caindo mais na pobreza, o custo de vida é sempre alto. O que aconteceu em Cabo Delgado é, em parte, resultado de tudo isso. Então, quando tu me perguntas o que é que vai acontecer, como é que vejo o país, eu vejo o país simplesmente caindo num abismo de onde eu estou terrorizado com isso, porque o risco é que voltamos a viver o que nós vivemos por 16 anos. Que terminou em 94, com uma guerra civil, porque estamos a criar é como se tivéssemos uma panela à pressão, onde vamos colocando diferentes elementos, negar as eleições, a liberdade das pessoas, não há trabalho, os jovens, num país no qual 65% da população é jovem, o risco é maior, mas é preciso também dar esperança. É preciso dar esperança porque senão vamos passar a vida sempre não olhando as coisas com criticismo, que é justo que seja, porque temos que criticar as coisas quando não funcionam, mas temos que dar esperanças, porque as jovens em Moçambique, o que vimos nessas eleições é a esperança que a gente tem que contar com elas. São jovens a lutar. São jovens que foram às urnas, foram provavelmente as eleições mais participadas dos últimos anos, em que as pessoas iam com a ideia de dizer chega. Já não queremos esse regime, já demos o que tínhamos que dar, agora queremos virar páginas. E eles sabem disso, é por isso que estão a agir dessa maneira. Então, essa esperança nós temos que continuar a cultivar. Mas para que essa esperança seja cultivada, a gente necessita também de suporte. É aí onde voltamos de novo às questões que falámos antes. Onde a Europa, a comunidade internacional, não pode ficar de olhos como se nada tivesse a acontecer. O que está na cara de todo mundo que essas eleições foram completamente fraudulentas. E já o relatório das eleições de 2019, o relatório da missão de observação da União Europeia, foi muito crítico face ao quadro eleitoral e elenca uma série de sugestões, de recomendações, para que os próximos atos eleitorais possam decorrer de uma outra forma. Não aconteceu com as eleições locais, esperemos que as próximas presidenciais possam ocorrer em melhores condições. Vê alguma possibilidade? Tem esperança nisso, Fernando? Eu sempre fui uma pessoa que gosta de ter esperança, porque se a gente perde a esperança, eu acho que a gente perde qualquer tipo de batalha que a gente faz. Então, se tem um mínimo de motivo pelo qual nós fazemos as coisas que fazemos, é porque somos movidos pela esperança. Então, eu tenho esperança que o meu país, um dia, vai se livrar de tudo que está vivendo nos últimos anos, vai encontrar a sua estrada, né, para reconstruir aquilo que eram as ideias dos acordos de paz que a gente siglou, digamos, em 94 para trazer a democracia realmente no país, trazer, digamos, esse conceito de liberdade. Então, eu tenho esperanças, mas para que essa esperança seja válida, que não seja só uma mera esperança, há necessidade que a gente continue a trabalhar nisso. Há necessidade que os jovens continuem a apostar, como fizeram, né, nas mudanças, que os jovens continuem a acreditar que a mudança é possível, mas, sobretudo, há uma necessidade de apoiar os pequenos partidos, esses partidos da oposição nacional, que estão tentando trabalhar nessa direção de fazer com que as coisas sejam diferentes, ou que mudem. Seria bom apoiá-los, por exemplo, na questão da fiscalização das do processo eleitoral. Será importante haver uma nova missão da União Europeia. Claro, é necessário estar lá presente, monitorar, para denunciar logo de seguida. Não é possível que a gente vai continuar a aceitar que durante o único dia em que se corta a energia é o dia em que se elege ou se faz a contagem das eleições. Todos os outros dias do ano, tudo bem. Não pode ser assim. Então, alguma coisa que tem que ser feita aí é uma necessidade de suportar esses partidos, suportar movimentos, porque há movimentos. Você falava de eu tendo sido candidato, eu, na verdade,
Eu fui candidato com o Movimento Democrata de Moçambique, o MDM, na altura, como, digamos, circunscrição europeia, porque nós temos o nosso sistema eleitoral que permite, né, que a secção Europa e África e América possam eleger uma pessoa de representar. O sistema português permite também para o Parlamento português haver representantes das comunidades nos diferentes territórios. Essa é mais ou menos a ideia. Então eu fui candidato nesse sentido, mas embora, mais uma vez, por questões de fraude eleitoral, não sei o quê, a gente não conseguiu fazer trazer a missão que tínhamos, digamos assim, como objetivo, mas a batalha continua. Eu provavelmente vou voltar a remeter-me no campo e então temos aqui um anúncio de candidatura. Bom, é que alguém tem que colocar as mãos sujas no lugar, né? Porque senão é o que a gente diz sempre. Se os intelectuais africanos, ou aqueles que se consideram tal, ou as pessoas que realmente têm a capacidade, porque tiveram o privilégio, porque eu tive o privilégio, né? Estudei na Europa, construí a minha, digamos, carreira profissional na Europa. É um privilégio, não todo mundo tem isso. Então, como é que eu posso levar esse privilégio em benefício daquilo que é meu povo? Então, se todo mundo vai saindo e vai ficando lá e desinteressando daquilo que está acontecendo em casa, então não vamos nos lamentar que as coisas não funcionem. É porque os movimentos migratórios, e nós em Portugal sabemos bem disso, porque fomos um país de emigração, agora é que estamos a ser, pela primeira vez, um país de imigração, porque fomos durante muito tempo um país de imigração. Sabemos bem do valor, do trabalho, do esforço e da participação dos emigrantes na mudança da vida do país. E o Fernando é um exemplo disso, nesta sua batalha. Fernando, a conversa já vai longa, ficaríamos aqui horas e horas, porque tínhamos muito que conversar, mas não pode ser, o podcast tem um tempo limitado. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui comigo. E, sobretudo, Fernando, muito obrigada pela tua energia, pela tua força, pela tua dedicação e por essa motivação e essa esperança permanente e a forma como lutas por uma Europa de direitos para todos nós. Muito obrigada, Fernando, e até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Adeus, até à próxima Conversa Vadia. Esta foi a penúltima. Na próxima edição faremos a nossa última Conversa Vadia dentro deste mandato. Muito obrigada.